Vou apresentar a minha tela. Compartilhar. Só um minutinho, gente. Está compartilhando a tela. Eu venho cá e abro os slides. E a gente vai começar aqui. Pessoal, vamos lá então. Dando sequência aí a tudo que a gente vem conversando, né? Como eu mandei no áudio hoje mais cedo no grupo. Hoje nós vamos falar sobre mercado de trabalho, currículo, que é algo mais prático do dia a dia para vocês. Por quê? Tudo que eu venho falando aqui agora diz respeito à atuação de um auxiliar administrativo, né? O como agir em algumas situações, comportamento, algumas técnicas de gestão de tempo, ferramentas que vocês podem usar no dia a dia do auxiliar, porque a função do auxiliar, ela está nesse processo de estar sempre próximo de quem administra, então por isso que a gente fala tanto da administração. E aí a gente fica naquela reflexão do que me adianta, né? Tipo aquela música, né? Mas do que me adianta eu ensinar para vocês o que faz o auxiliar se eu não conseguir colocar vocês no mercado de trabalho? Isso não adianta nada, né? A formação é importante, mas como vocês devem ter assistido no vídeo, se vocês assistiram antes da aula, que eu acredito que sim, muitas pessoas elas não conseguem acessar mercado porque elas não sabem se vender, né? E não é se vender no mau sentido, não, né, gente? É se vender no bom sentido. Ou seja, o currículo dela não apresenta as características que ela possui, e aí, às vezes, ela nem chega a participar do processo seletivo porque o currículo não está bem preparado. Então, a gente vai falar disso hoje. Talvez não consigamos falar tudo hoje, mas é uma aula importantíssima para quem quer, de fato, acessar mercado de trabalho. Vamos lá. Então, primeira coisa, quais são os pontos que vocês têm que considerar antes de elaborar um currículo? Olha, eu estou falando antes, não é durante a elaboração do currículo, mas antes. O que você vai colocar nesse currículo? O que você tem que pensar antes de montar o currículo? Primeira coisa, quais as exigências, requisitos, qualificações e competências do perfil do cargo desejado? Eu acho que vocês já devem ter passado por essa situação, vocês duas, não só estão vocês na sala, mas de você mandar o mesmo currículo para 10 empresas, o mesmo currículo para 20 empresas. Tem gente que fala assim, hoje eu vou sair para entregar currículo. E ela pega aquele mesmo currículo e entrega para várias empresas da mesma forma. Isso é um erro muito grande, né? A gente precisa ter cuidado com isso. Eu preciso, antes de entregar um currículo, verificar qual é o cargo que está disponível, quais são as competências, as qualificações, as exigências, os requisitos, tudo que está envolto em relação àquela vaga que eu estou buscando. É óbvio que existem situações onde não tem nem vaga aberta, e aí você vai lá levar um currículo. Mas você sabe o que você quer fazer lá dentro, né? Você sabe de qual é a sua formação, né? De tudo aquilo que você já aprendeu ao longo da sua jornada, qual é o cargo que você quer executar lá dentro. Então, é muito difícil e é muito ruim currículos genéricos demais. Tá? É sempre bom um currículo mais personalizado. Outra coisa que é importante é buscar informação sobre a empresa e a cultura da empresa antes de se candidatar. Ou você tem que se verificar, eu vou levar um currículo na empresa X. Conhecer a empresa é bom. Conhecer como é a cultura de contratação dela é bom. Por quê? Porque tem empresas que contratam via processo seletivo normal, envia currículo, ela seleciona. Tem empresa que processo seletivo é online. Você não manda currículo, você cadastra os seus dados num site. Tem empresas que não é por essas vias, é por uma agência terceirizada. Eu já vi muitas pessoas gastarem tempo, dinheiro e disposição indo levar currículos em empresas as quais não fazem processo seletivo. E isso é muito comum hoje. A empresa X, ela não faz o processo seletivo das vagas dela. Quem faz é uma empresa terceirizada. E às vezes você deixa o currículo lá na recepção, ou na portaria, com um guarda, ou com qualquer outra pessoa, e esse currículo nem sequer chega a quem ele precisava chegar. Então, conhecer a empresa antes é importante. Como que essa empresa faz o processo de seleção dela? É assim, assim. Então, você sabe por onde. Lembra daquela aula que eu dei sobre planejamento?
É isso, você precisa planejar até como chegar à empresa e entregar o seu currículo e solicitar a sua vaga. Por último, mas não menos importante, conhecer a si mesmo, suas competências, habilidades e atitudes. Qual é o seu diferencial, o seu perfil profissional? Em que tipo de ambiente gostaria de trabalhar? Em que atividade e área? Não adianta, né? É uma coisa que eu vou bater na tecla sempre, 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 às vezes fica enjoativo, mas se não se conhecer, não saber se a sua competência dá para aquele cargo, se você tem habilidade suficiente, sabe? Saber qual que é o seu perfil profissional faz diferença, principalmente na hora de vender você, vender o seu potencial. Se você não se reconhece ou não reconhece os seus potenciais, é muito difícil você conseguir emprego, certo? Então, são esses 3 pontos que devem ser levados em consideração antes do currículo, certo? Compreendido? E aí, então, sabendo que é preciso fazer isso antes de montar um currículo, quais são as funções que um currículo exerce? Primeiro, ele tem que dar uma ideia básica, geral, a respeito do candidato. Quando a gente olha o currículo, eu já participei de poucos processos seletivos, mas teve uma fase da minha vida que eu participava de alguns, em um tempo que eu atuei como gerente de produção em uma indústria, até virar professor, né? Depois que a gente vira professor, a gente não tem mais essa expertise, né? Mas eu participei de alguns processos seletivos. O currículo tem que nos dar. Deixa eu só permitir a entrada de alguém aqui. É aqui, Luciane. O currículo ele tem que dar a ideia do que o candidato é, do que ele representa, na verdade. Quem é você? O currículo tem que ter as informações básicas. Não dá para o currículo, por exemplo, faltar a sua idade, né? Faltar, às vezes, a sua formação. Não dá. O currículo ele precisa ter as informações básicas do candidato. Não precisa ter aprofundado os itens, mas o básico eu preciso saber. Ele precisa. Qual que é a outra função do currículo? É servir de guia para a pessoa na hora da entrevista. Então aqui tem uma estratégia. O currículo é aquilo que serve de base para quem vai te entrevistar. Então, se você coloca uma coisa no seu currículo que você não tem ou que você não sabe, na hora da entrevista o cara te pega. Eles são experts em pegar as mentiras dos outros. Ah, eu vou colocar aqui que eu tenho inglês fluente. Beleza. Chega lá na hora, seu inglês é intermediário, é básico, e você não sabe nem conversar em outra língua. Porque quem diz que o inglês é, né, avançado sabe, tem conversação. Mas, então vocês precisam ter cuidado com o que se coloca lá. Do mesmo jeito que, por exemplo, experiências profissionais que vocês não. Ou seja, não foi uma experiência legal, você ficou um mês só trabalhando. Não tem necessidade dessa experiência aparecer. Ou se ela aparecer no seu currículo, você tem que ter justificável o porquê que você ficou pouco tempo. Entendem? São coisas que o currículo é negativo. Por exemplo, eu fiquei 2 meses numa empresa. O cara da entrevista é óbvio que ele vai te perguntar o porquê que você ficou só 2 meses. Aí você precisa falar. Fala, não, é porque eu arrumei uma outra proposta de emprego, bem melhor. Ou seja, você precisa ter argumento. Porque se você não tiver, ele vai falar, esse cara aqui não serve de base, ele trabalhou 2 meses e saiu sem motivo nenhum. Outra coisa, o currículo ele serve para fixar o candidato na mente do entrevistador. Mas não é pela cor do currículo, não é pelo enfeite do currículo que você vai fixar a sua ideia no entrevistador, entendeu? É porque pela estrutura, tá bem formatado, tá bem escrito, tá legível, não tá amassado, certo? Não tá dobrado. Porque o que que acontece? Muita gente entrega currículo de qualquer jeito, amassado, revirado, dobrado, enfim. Não dá. Tem que ter um certo cuidado, né, na hora de entregar o currículo para as pessoas. E depois, o currículo deve vender o candidato de maneira sutil, mas efetiva. Ou seja, o currículo tem que ser construído de forma que ele conte as suas vantagens e não as suas desvantagens. Que ele conte as suas habilidades, aquilo que você tem de melhor. O que você tem de pior, cedo ou tarde a empresa vai saber. Mas você precisa se vender. E quando a gente vai vender alguma coisa, a gente não fica preso naquilo que é defeito. Né? Você não vai vender um carro e vai falar, nossa, esse carro ele vive engasgando, ele dá oficina demais. Você não vai dizer isso. Você vai falar, nossa, esse carro me serviu, ele foi bom e tal. Então você precisa se vender com o que tem de melhor. E não só no currículo, tá? Mas, por exemplo, algumas de vocês, eu não vou citar quem é, mas eu acho que tem que estar aqui na sala, foi bem no início.
se colocava como uma pessoa menor do que as outras sempre nas respostas que ela me mandava. Olha, professor, segue a resposta, mas eu acho que não tá legal, eu sou muito... Ela usava até o termo burra, né? E não é assim, você precisa se valorizar. Eu sempre tento, enquanto professor, valorizar tudo que se faça. Olha, o que você fez foi bacana, é isso mesmo, é esse o caminho. Tem algumas coisas para ajustar? Tem, mas é o avançar. E aí vocês precisam desse autoconhecimento, entendeu? Se vocês não valorizam as habilidades que vocês têm, você não consegue colocar isso no currículo, tá bom? Então, currículo serve para dar uma ideia geral de vocês, do candidato, para quem vai entrevistar. Ele serve de guia para a entrevista é pautada no currículo, ele serve para fixar o candidato na mente dos entrevistadores e para vender a sua força de trabalho. Quais são as seções do currículo? O que, que tem que ter no currículo, certo? Não é que tem que ter só essas, mas essas são as que não podem faltar. Seus dados pessoais, seus objetivos, sua formação escolar, sua experiência profissional e suas habilidades e qualificações profissionais. Isso não pode faltar. Mas aí vem aquele elemento, aquele indivíduo que enche o currículo, por exemplo, nos dados pessoais. Ele coloca nome, nome do cônjuge, nome dos filhos, ele coloca CPF, RG, carteira de habilitação, coloca tudo. E, na verdade, o que interessa para a empresa, nesse primeiro momento, é o seu nome, é a sua idade. O fato de ter filhos ou não pode ser mencionado, mas para muitas empresas isso é indiferente. Só que nós vivemos no Brasil e nós sabemos que isso às vezes pesa na contratação de uma mulher, por exemplo, que não deveria ser assim, eu discordo totalmente, mas a gente sabe que as empresas existe isso em algumas empresas, não são todas, que a mulher ela enfrenta barreiras para entrar no mercado de trabalho por conta de ter filho ou não. Mas a minha visão é diferente e muitas empresas já quebraram essa visão, né? Aqui em Anápolis mesmo, eu não sei se aí em Goiânia, onde vocês moram, tem esse tipo de experiência, né? A gente tem aqui o Distrito Agroindustrial de Anápolis, né? E lá dentro do distrito tem uma creche. Então, as mães que trabalham, por exemplo, no segundo turno, que começam 2 da tarde, vão até 10h30, elas têm creche para deixar os filhos dela. Ela chega às 2 horas, deixa o filho na creche e pega às 10h30 quando ela sai do trabalho. Ou seja, muitas empresas já estão se adequando a um novo mundo, né? E isso é importante. Mas os dados pessoais são isso, e eu acho que vocês devem ter assistido o vídeo, fala um detalhe, por exemplo, da idade. Tem muita gente que coloca lá, 21 anos. Beleza. Então, o seu currículo tem data de validade. Porque daqui 2 anos você vai ter 23 e o seu currículo está 21, e tem gente que não atualiza isso. Então, coloca a data de nascimento. Você pode colocar o seu endereço, mas não precisa colocar o endereço completo, meu querido. Tá? Porque às vezes seu currículo vai parar na mão de quem não deve. Então você vai colocar só simplesmente, olha, eu moro em Goiânia, Brasil, Goiânia, Goiás. Ou você pode citar o bairro, porque às vezes isso para a empresa é importante. Por exemplo, se você está num bairro muito afastado, aí a empresa não vai querer te contratar, por exemplo. Então, assim, tem que pensar o que você vai pôr no currículo e o que a empresa está pedindo. Às vezes a empresa está falando assim, tem que ter CNH AB. E você não informa no seu currículo se você tem CNH ou não. Não estou falando para você colocar o número da sua CNH, mas colocar a categoria que você tem. Eu tenho categoria A e B. A vaga pede C e D, então eu não preciso nem me candidatar. Porque entra naquilo que nós conversamos lá atrás. Quais são os requisitos para essa vaga? Certo? Então, dados pessoais é sintético. O lance da foto, que é muita dúvida, né? A gente só coloca foto se a empresa pede. Se não pede, não coloca. E se coloca, é foto profissional. É você arrumado, sem estar numa festa, sem estar na praia. Eu já peguei currículo com gente em foto de festa, em praia. Já peguei foto de currículo do cara de óculos escuros sem camisa, da mulher de biquíni. Já peguei foto de todo um jeito. Né? Eles estão vendendo, na verdade, é quase que a imagem deles e nem é a informação que se tem. Eu até entendo que algumas empresas e para algumas funções se contrate pela beleza. Tem o ramo da moda e tudo mais. Não é o caso. Né? O cara, quando é modelo, ele faz um book, né? É fotos, não tem nem experiência, é foto. Não é o caso de vocês. Objetivos. Esses objetivos é o que você espera fazer dentro da empresa. Não é salário. A ideia do salário ela é muito controversa. Eu, por exemplo, sempre recomendo para os meus alunos, não coloque sua pretensão salarial
a não ser que a empresa te peça, a não ser que seja requisito informar a pretensão salarial. Se não, fica calado. Porque às vezes você fala uma pretensão, aí eu coloco lá 2.600 e a vaga era de 2.150. O cara não vai nem te chamar, certo? E é uma diferença muito pouca. Às vezes você aceitaria a condição, ou você iria participar, mas você não foi porque você colocou uma pretensão maior. Então, o que que a gente coloca no objetivo? É uma frase, é um parágrafo onde você fala qual que é o seu objetivo na empresa. Olha, o meu objetivo é atuar como auxiliar administrativo, me desenvolver profissionalmente, contribuindo para a minha carreira e para a produtividade ou para o desenvolvimento da empresa. Então, o objetivo geralmente é, ou você coloca o cargo que você quer, pode colocar o cargo, pode colocar o que você deseja desempenhar dentro da empresa, mas o salário só se for te pedido mesmo. Formação escolar, eu gosto de dizer para os alunos colocar o histórico escolar como um todo, mas não precisa de detalhes. Por exemplo, o ensino fundamental não precisa, tá, gente? Mas ensino médio completo. Coloca o nome da escola que você fez, quando você começou e quando você terminou. Início e fim. Aí você vai, graduação em Ciências Econômicas, que é o meu caso. Universidade Estadual de Goiás, iniciei em 2008, terminei em 2012. Pós-graduação tal, aonde eu fiz, aí embaixo o início e o fim. Ah, eu estou fazendo ensino médio. Beleza. Coloca lá ensino médio, pode colocar entre parênteses cursando, coloca o nome da escola, coloca embaixo quando você começou e coloca a previsão de término. Porque para a empresa é importante saber quando você vai terminar. Porque, por exemplo, se for uma vaga de estágio e te contrata agora em agosto, contrato de 1 ano, sendo que você termina o ensino médio no final do ano. Entende? Então é importante você colocar essas informações. Não precisa colocar o seu ensino fundamental, não precisa colocar as notas que você tem nas disciplinas. Agora, quando é vaga de primeiro emprego, eu estou falando muito, mas depois vocês tiram a dúvida, tá? Quando é vaga de primeiro emprego, você não tem experiência profissional, a gente recomenda, não é que é obrigatório, que o aluno informe a média geral dele. Por exemplo, eu coloquei lá o meu ensino médio, eu coloco média geral no ensino médio, 8,9. Por quê? Porque se você não tem experiência profissional ainda, o que pode te garantir vaga é o seu histórico escolar e a sua formação. Certo? Não tem nenhuma experiência, mas você é um bom aluno, sempre foi. Então, coloca as coisas que você tem de bom. Então, minha média na escola, no ensino médio, foi 9,8. Eu era um cara foda. Então, coloque isso no currículo. Isso não é bom para você? Não vai te vender melhor? Aí tem gente que fica preso. Mas eu não tenho experiência, não tenho experiência. Ninguém começou com experiência, né? Sempre a gente começa de uma forma que não é pela experiência. Então, a formação, a experiência profissional é o ponto que para alguns de vocês não vai existir no currículo, porque não tem experiência. Então, por exemplo, quando não se tem experiência, é bom colocar aqui no objetivo pretendido. Pretendo, neste caso, alcançar o meu primeiro emprego, certo? Então, se você não tem experiência. Habilidades e qualificações profissionais. Geralmente as pessoas aqui colocam só o que tem de curso. Só os cursos que ela fez. Igual esse aqui que vocês estão fazendo é uma qualificação profissional. Aí você em informática, inglês, um monte de outras coisas que pode entrar aqui. Mas você pode listar suas habilidades também. O que você tem de habilidade para além daquilo que é certificado? Olha, eu sou um cara excelente em matemática. Eu tenho uma habilidade com cálculo impressionante. Não precisa nem ser impressionante, mas eu tenho habilidade com cálculo. Coloca habilidade com cálculo. Pode até pegar as suas disciplinas que você fez de cálculo ao longo do seu ensino e colocar a média geral aqui, principalmente se é primeiro emprego. Eu sou muito bom em escrita. Eu tenho uma escrita excelente. Né? Eu sempre fui elogiado nas minhas redações. Coloca aqui. É sua habilidade. Você pode até colocar informações extras, além desse. Põe, por exemplo, aqui, habilidades e qualificações. Beleza, põe os 6. Outros. E aí você coloca, por exemplo, eu quando fui fazer o currículo do meu enteado, quando eu era casado, ele era a experiência dele de primeiro emprego. Ele sempre entregava currículo, mas nunca conseguia nem chegar na entrevista, né? Nem chegar na entrevista. Aí um dia eu falei, cara, deixa eu ver seu currículo, né?
Não sou um expert em currículo, mas posso te ajudar. Aí ele me mostrou, era um currículo vazio. Nome, objetivo, a formação e só. Porque ele não tinha muitos cursos. Falei, cara, você já foi não sei em quantas Olimpíadas de Matemática, já ganhou medalha, já ganhou honra ao mérito no Colégio Militar, e você não coloca nada disso no currículo? Aí eu sentei com ele e a gente fez um currículo para ele. Aí a gente colocou um item, colocou as medalhas que ele tinha ganhado de honra ao mérito, tudo isso a gente colocou. Aí eu falei, ó, agora você leva o currículo na empresa que você quer. Ele levou. Pelo menos ele foi chamado para entrevista. Ou seja, já melhorou um pouco. Agora, aí vem o processo da entrevista, que é uma outra etapa, né? O que a gente precisa pensar? Primeiro eu preciso chegar à entrevista. Aí na entrevista eu preciso me preparar para a entrevista. E aí depois, né? Então, tipo assim, só ajustar o currículo com as melhores informações, você já larga na frente de um monte de outras pessoas. Você já starta na frente, entendeu? Então, tudo isso aqui são partes importantes na hora de colocar no currículo. O que é importante ter na hora de elaborar um currículo? Organização, as coisas bem organizadas, ordem, objetivo, a impressão tem que ser boa, as qualificações e o português. São coisas que têm que ser observadas durante a elaboração. Um português correto, um uso da vírgula correto. Você não vai escrever as coisas erradas. E quando eu falo errado, é uma letra trocada, é uma letra que falta. É o seu currículo, é você se vendendo. Então você precisa ter muito bem feitinho, formatado. Por exemplo, você colocou lá o título da seção 1 em caixa alta, que é tudo maiúsculo, né? Aí o título da seção 2 você já colocou tudo minúsculo. Ou seja, não tem organização, não tem padrão. Então, tudo isso é levado em consideração na hora do processo seletivo, tá bom? E aí a gente vem, então, com essa questão do primeiro emprego, que é um desafio, né? Como ser esse cara de vermelhinho e largar na frente, né? E aí é a pergunta que eu acho que muitos de vocês às vezes se fizeram ou ainda se fazem, né? Como conseguir o seu primeiro emprego sem ter experiência profissional? É o que eu falei, você vai focar nas suas experiências acadêmicas, né? Que é o que você vivenciou no seu ensino médio ou na sua faculdade. Ah, eu fui um cara foda na faculdade. Eu participei de projeto de pesquisa, projeto de extensão, projeto assim, projeto assado, fui em feira de ciências. Aí você leva para esse lado as suas qualificações técnicas, os cursos que você fez, toda e qualquer atividade acadêmica que você fez que é relevante para o cargo, você tem que colocar. E além disso, você pode colocar atividades exercidas no meio social, como trabalho social, voluntariado, tudo isso ajuda. É óbvio, uma coisa é importante. Você não vai colocar essas atividades aqui que não tem nada a ver com o seu cargo. Por exemplo, eu estou me candidatando a auxiliar administrativo num escritório de contabilidade, certo? E eu ganhei vários prêmios na área da biologia. Não tem sentido, sabe? É bom para você, mas você não está se candidatando a uma vaga para uma empresa que leve em consideração isso. Mas agora eu fui o cara da matemática, eu fui o cara da língua portuguesa. Essas coisas que são gerais, né? É bom que você coloque. Agora, eu participei de uma Olimpíada de Química e fiquei em primeiro lugar. Para essa vaga em específico não vai fazer diferença. Pode até colocar, mas não faz diferença. Agora, se você está se candidatando para uma vaga de auxiliar administrativo numa empresa do ramo farmacêutico, aí já faz diferença você ter uma habilidade com química. Sabe, é isso que eu quero despertar a atenção de vocês. O que colocar no currículo é o que a empresa que você está pretendendo vai valorizar. Você não vai colocar uma coisa que ela não vai valorizar, tá bom? Então fiquem atentos a isso. Então, qual que é o tipo de currículo ideal? Não existe um modelo de currículo ideal. Existem vários tipos de currículo, né? Então tem aqui, ó, para entrar no mercado de trabalho é importante adequar seu ponto forte e fraco ao currículo. Como nem todas as pessoas possuem formação acadêmica ou profissional que o causa impacto, é preciso adequar cada caso a um tipo de currículo. Então são vários tipos de currículo que nós temos: cronológico, funcional, geral ou dinâmico. A gente vai apresentar cada um desses 5 currículos, tá bom? O cronológico é aquele que você coloca todas as suas informações por ordem dos acontecimentos.
Mas você não vai colocar nasci, cresci, entrei na escola, não. É aquilo que de fato é importante, tá? Ó, esse formato tem boa aparência e facilita a compreensão da carreira, liga as datas aos empregos, facilita a leitura. Ou seja, você pega suas experiências e coloca numa ordem cronológica, geralmente da atual para a mais antiga, né? Só que esse cronológico é bom para quem tem uma vasta experiência profissional. Ó, quando se tem uma experiência anterior que não se relaciona ao objetivo atual, sem um controle cuidadoso, revela empregos relevantes. Pode destacar período de desemprego. Pode sugerir que você permaneceu tempo demais em determinado emprego. Então, tipo assim, o cronológico é bom. Primeiro, para quem tem uma carreira que tenha várias experiências para serem relatadas. E ele é bom se você tiver uma sequência lógica na sua carreira. Porque se você tem, de 99 a 2002, fiquei em tal empresa. De 2002 a 2002, ou seja, ficou poucos meses. Então, se a sua carreira tem esses problemas, né, é melhor que você não use o cronológico, porque o cronológico ele vai evidenciar a sua carreira. Então, se não tem carreira, não usa cronológico, tá bom? O funcional, ele dirige o olhar do leitor para o que você quer que seja notado, ajudando a visualizar o aprendizado adquirido que poderá contribuir com a empresa. Esse tipo de currículo é o mais voltado para o futuro e não para o passado. Facilita a visualização das habilidades. Esse currículo funcional é muito adequado para vocês, mas eu não sei até que em proporção, porque depende muito do que cada um tem no currículo. Mas ele não prioriza a experiência, eles priorizam a qualificação, aquilo que você tem de formação, aquilo que você tem de aprendizado adquirido ao longo da sua vida. Então você dá o foco às habilidades e não o foco às experiências, tá bom? Agora, o ideal para mim, em termos assim, de quem tem um pouco de carreira, um pouco de habilidade, é o cronológico funcional. Você combina os pontos do formato cronológico e do funcional. Então você pega a sua experiência, que às vezes não é muito vasta, mas coloca ela em ordem cronológica e dá sempre destaque às suas habilidades. Certo? Ou seja, você mesclar um pouquinho dos dois. É o que eu acho que é o melhor modelo de currículo possível. Aí a gente tem um currículo geral, que é o que as pessoas mais fazem, que não tem objetividade, ou seja, é ideal para quem possui experiências muito diversificadas e permaneceu pouco tempo em cada empresa. Este modelo combina suas principais qualificações profissionais sem dar ênfase a dados muito específicos. Para quem que serve currículo geral? É para quem não tem foco nenhum. Ou seja, trabalhei um ano como auxiliar administrativo. Depois trabalhei um ano como auxiliar de limpeza. Fiquei um ano como gerente. Ou seja, as suas funções, elas estão em universos distintos. Você não tem uma ordem cronológica e nem mesmo uma ótica funcional. A sua carreira profissional, ela é um vai lá, vem cá. Aí você é um currículo que a gente chama de geral. Por quê? Porque o cara não tem um foco. Ele não é cronológico, pode até ser cronológico, né? Seguir as datas direitinho. Mas ele não tem o aspecto de uma carreira sendo construída, né? Na verdade, é um ponto aqui, um ponto ali, um ponto acolá. Então, é o modelo que a maioria faz, tá? E aí a gente tem o direcionado ou dinâmico, né? Esse direcionado ou dinâmico é o que eu quero chamar a atenção para vocês. É o que vocês precisam aprender a fazer. Mostra que está adequada à posição pretendida. Porque quando você pega e monta um currículo cronológico funcional sem se preocupar para quem vai, tudo bem, não é errado. Mas quando você vai lá, estuda a vaga, vê o que você quer, vê o que você tem e faz o seu currículo de acordo com aquela vaga, a gente fala que você fez um currículo direcionado. Esse currículo direcionado, ele tem alguns pontos desfavoráveis, que são: poderá não ser considerado para outros trabalhos. Por exemplo, eu mandei o meu currículo para a vaga de auxiliar e coloquei no meu currículo aquilo que é interessante para essa vaga. Eu direcionei meu currículo. Então quer dizer que se surgir uma vaga para tesoureiro, para vigilante, para auxiliar de limpeza, você não entra, porque o seu currículo foi feito direcionado. Isso é bom ou isso é ruim? Depende da pretensão de carreira de cada um. Se você realmente quer aquela vaga, é isso. Agora, se você não
tem fixo uma vaga que você quer, pode ser qualquer uma vaga, faz um currículo geral, tá bom? Então você não pode enviar esse currículo direcionado para várias empresas, porque você direcionou aquela vaga. E aí você, algumas informações que são boas para sua carreira, você acaba não colocando nesse currículo porque não interessa para essa vaga, tá? Mentir no currículo é uma estratégia ou é um pesadelo? Então até aqui tudo bem, né? Então o ideal de currículo para vocês hoje, não sei a função de cada um de vocês, não sei a carreira que cada um de vocês tem. Eu diria que é um cronológico funcional, a depender do que você tiver concorrendo, um dinâmico, certo? Tentem evitar um currículo geral, mas se você tem um currículo já geral, não tem como corrigir isso, a não ser que a partir de agora se você tenha foco. Mas eu acredito que a maioria de vocês não tem condição de um currículo só cronológico. Às vezes, alguns de vocês tenham condição de fazer um currículo funcional, por conta da quantidade de habilidade que se tem, por conta dos cursos que você já fez, enfim. E aí a gente vai falar agora de alguns pontos do currículo. Por exemplo, mentir no currículo é um pesadelo ou é uma estratégia? Para mim, depende de quem está fazendo, né? Como assim de quem está fazendo? Porque se você está fazendo essa mentira de forma estratégica, beleza. Ah, então você está dizendo que mentir é estratégia? Falo, depende, se você pensou nessa mentira que você está contando. Então, por exemplo, se você fala que tem inglês fluente e, na verdade, você está em um curso de inglês e está quase no fluente, ótimo. Você mentiu, mas você já está no processo. Agora, se você mente sem se preocupar com as consequências de que isso vai te gerar, aí é um pesadelo. Eu costumo dizer para meus alunos assim, em início de carreira, mentir é sim um pesadelo. Agora, depois que você tem uma carreira já andando, já caminhando, mentir pode ser uma estratégia. Por exemplo, eu vou esconder um ano da minha carreira profissional que eu passei por uma empresa e essa empresa faliu e por isso que eu saí de lá. E eu trabalhava no financeiro. Ou seja, para que eu vou contar isso? Na seleção. Não precisa. Então você vai mentir, ou seja, você não vai contar aquela informação, mas na sua cabeça você tá consciente do que você está fazendo. Tá bom? A mentira mais comum nos currículos hoje é o inglês. Inglês fluente, informática avançada. E, na verdade, às vezes não tem. Aqui tem uma regra, né, que é a questão da proeficiência no inglês. A1, A2. Mas, enfim, quando vocês fazem um curso de inglês, eles vão dizer qual é o nível que você está. Mas, em geral, as empresas não classificam nesse nível, A, B ou C. Né? Ela classifica por básico, intermediário e avançado. Como seria isso aqui? Ó? Básico é o A, intermediário é o B e C é o avançado, que a gente fala que é o proeficiente. É aquele que fala, ouve e entende, escreve também. Isso é ser proeficiente. O básico é quando você minimamente escreve e entende o que as pessoas falam. O intermediário é quando você fala, escreve e às vezes entende. Mas quando a gente fala no intermediário, não é um diálogo. Você consegue falar frases em inglês. Se eu pegar uma frase escrita, eu consigo falar. Tudo certinho. Mas no proeficiente, você consegue dialogar em outra língua. Certo? Você consegue já um outro nível, né? A pessoa fala, você entende, responde, isso a gente chama de proeficiência. Então aqui, ó, motivo de saída. Normalmente não se coloca no currículo os motivos das demissões de empresa anteriores, mas caso coloque, procure não distorcer o que aconteceu. Não se coloca o motivo da saída, você coloca início e fim. Se o cara quiser saber, ele vai te perguntar. E aí, se ele te perguntar, você vai dizer o que aconteceu de verdade. Ou se você não acha que é bom o motivo da sua saída, aí você vê se compensa a mentira, né? Se compensa não dizer. O ideal é que você conte de fato o que aconteceu. Por isso que a gente fala tanto de se preocupar com a sua carreira. Porque quando eu saio de uma empresa, porque eu quero sair, ou porque eu consegui uma outra vaga, ou porque eu vou mudar de cidade, é uma coisa. Agora, eu saí porque eu roubei,
Eu saí porque eu mandei fulano ir para aquele lugar, eu não agi de acordo com o código de conduta. Ou seja, a sua carreira está manchada ali. Aí você coloca no currículo, o cara te pergunta, ou você diz a verdade, ou você não coloca, ou você mente. O difícil é se você mentir aqui, o cara pode ligar na empresa e saber da história de verdade. Então tome muito cuidado com a sua carreira. Porque a partir do momento que você toma cuidado com a carreira, esse tipo de situação não vai acontecer. Diploma falso eu não vou nem comentar isso, né? Porque isso é crime, né? Quando você compra diploma, você está sendo criminoso, da mesma forma que o cara que te entregou também está. Então tem muita gente que compra diploma de graduação, diploma de curso de qualificação, então tomem muito cuidado com isso. Às vezes a empresa não tem como validar isso, mas a partir do momento que ela descobre que aquilo ali é ilegal, você é mandado embora sem justa ou com justa causa, sem direito nenhum e ainda pode responder processo, pode ter que pagar uma pena comunitária ou dependendo da gravidade pode ser preso. Né? A gente já viu casos de médico que não era médico, que comprou o certificado, dentista que não era dentista, enfim, tomar cuidado com isso. O tempo nas empresas, omissão de empresas, às vezes eu considero isso aqui mais estratégia do que o tempo na empresa, você não tem como mentir, que está na sua carteira. Mas às vezes você ficou um tempo sem registro. Isso pode ser colocado no currículo sem problema. Agora, omitir uma empresa que eu trabalhei é ruim? Não sei. Depende do que você fez lá. Não, eu passei um ano como auxiliar de limpeza em tal empresa, mas aí eu saí e fui trabalhar como auxiliar administrativo em outra empresa. E eu não queria colocar essa experiência de auxiliar de limpeza. Aí volta lá no início da aula. Será que isso não é bom? Você conhece a empresa que você vai entrar? Será que eles não valorizam isso? Isso mostra crescimento profissional, né? Olha, eu fiquei um ano nessa função. Durante esse tempo eu me preparei, fiz curso e aí eu consegui uma vaga em outra empresa para ganhar mais, na função que eu queria. Para mim, isso é ganho profissional. Agora, se para a empresa que você vai talvez não seja, é melhor tirar. Então, tudo isso é relativo, tá? Hoje em dia, tem muito essa questão de currículo em forma de vídeo, né? Você fazer um vídeo apresentando, e aí entra tudo que nós falamos lá em relacionamento interpessoal, comunicação. Eu preciso ser objetivo, eu preciso ser claro, eu preciso ser coerente, né? É muito. Eu, particularmente, ainda não passei por um processo seletivo de vídeo, mas hoje tem sido algo que as pessoas têm adotado. Ah, é muito chato esse lance de papel, e realmente é. Então a pessoa grava um vídeo se apresentando. Ela fala o nome, idade, tudo. Aí ela vai e fala das experiências que ela teve. É a mesma coisa que ela estivesse lendo o currículo, né? Mas ela não vai estar lendo, ela vai estar se apresentando. O currículo online também é algo que tem crescido muito. Ah, como que é um currículo online? É a empresa, ela disponibilizar para você um site onde você vai entrar e vai preencher as informações. Ao invés de você fazer um currículo num Word, por exemplo, você vai entrar lá e vai preencher as suas informações, nome, data de nascimento, você vai preencher. E no final, clica lá em enviar, pronto, você enviou seu currículo para a empresa. É a modalidade mais utilizada hoje em dia. Assim, em grandes empresas, né? As empresas menores continuam currículo impresso ou por e-mail, enfim. Mas o currículo online nas grandes empresas tem crescido muito. As empresas elas não estão com tempo mais de ficar olhando e-mail. E aí esses sistemas que são criados, eles filtram as pessoas automaticamente. Então, por exemplo, é uma vaga de auxiliar administrativo. Aí eles pegam lá o campo tal, quem preencheu que tem experiência. Aí o sistema já puxa o nome de todo mundo. Então facilita para quem faz o processo seletivo, entendeu? É muito melhor do que ele ter que ir ali ficar folheando um monte de currículo para achar quem tem experiência. Aqui, por exemplo, trouxe um exemplo de um cara que fez uma entrevista de emprego no McDonald's. McDonald's é uma grande, né, franquia. Na verdade, tem um dono, mas a maioria das lojas são franqueadas, ou seja, você compra o direito de vender. E aí vocês vão ver a partir de agora a ficha de uma pessoa que foi contratada, tá? O detalhe é que ela foi contratada. É um jovem, né, que foi contratado pela McDonald's. E vocês vão ver aqui a ficha que ele utilizou. O nome que está aqui
fictício, tá bom? Não é o nome do cara. Aí tinha lá na ficha, sexo. O cara colocou 2 vezes por semana. Não era esse o objetivo da pergunta, né? Mas foi isso que ele colocou. Cargo desejado, presidente ou vice-presidente da companhia. Falando sério, qualquer um que esteja disponível. Se eu tivesse em posição de escolher, eu não estaria me inscrevendo aqui. Certo? Salário desejado. O cara colocou 15 mil por mês e todos os privilégios existentes. Se não for possível, faça uma oferta e poderemos chegar a um acordo. Educação. Tenho. Né? Ou seja, ele não está respondendo as perguntas direito. Eu não estou dizendo que vocês devem fazer isso. Tá? Último cargo ocupado. Alvo de hostilidade da gerência. Ou seja, ele não tem um cargo, ele foi só alvo. Último salário. Menos do que eu mereço. Mais importante, meta alcançada no último emprego. Amo muito seu dinheiro, uma incrível coleção de canetas roubadas e de mensagem por e-mail. Razão da saída do último emprego. Era um lixo. Horário disponível para trabalho. Qualquer um. Horário preferido. Das 13h30 às 15h30, segunda, terça e quinta. Você tem alguma qualidade especial? Sim. Mas é melhor se ela for colocada em prática em ambientes íntimos. Podemos entrar em contato com seu atual empregador? Se eu tivesse algum, eu estaria aqui? Você tem alguma condição física que o proíba de levantar peso de até 25 quilos? Aí o cara pergunta, 25 quilos de quê? Você possui carro? Eu acho que a pergunta mais apropriada seria, você tem um carro que funciona? Você já recebeu algum prêmio ou medalha de reconhecimento? Talvez, eu já fui um ganhador da Porta da Esperança. Você fuma? No trabalho, não. Nos intervalos, sim. O que você gostaria de estar fazendo em 5 anos? Vivendo em Bahamas, com uma supermodelo loura, incrível, incrivelmente rica, burra, sexy, e que pensa que eu sou a melhor coisa que surgiu desde a invenção do pão de forma. Na verdade, eu gostaria de estar fazendo isso agora. O que acontece aqui nessa entrevista? O cara não respondeu nenhuma das perguntas. Não estou dizendo que vocês têm que fazer isso. Mas ele respondeu isso para a McDonald's, que é uma empresa altamente jovem, uma empresa que valoriza e muito a criatividade dos seus funcionários. A gente vê eles trabalhando, não sei se vocês têm acesso, às vezes não são tantos de Goiânia, mas a gente vê eles trabalhando, não tem noção do processo seletivo, mas a McDonald's ela prioriza jovens, a maioria das pessoas que trabalham são jovens, e são pessoas de muita criatividade. Então ele foi selecionado por conta da sua criatividade e da sua honestidade. Ele não tinha, né, experiência. Não estou dizendo que isso funcione, mas a depender de onde você vai, da empresa que você está fazendo o processo seletivo, talvez esse tipo de comportamento é o ideal, entendem? Só que você precisa saber mensurar isso, se realmente é o ideal ou não. Agora, a gente tem alguns currículos aqui que eu quero que vocês me ajudem a classificar eles. Por exemplo, esse currículo aqui da Hartmann Daleva Silva Chan, sei lá como é que fala isso aqui. Ela preencheu um currículo, certo? E eu queria que vocês me dissessem que tipo de currículo é esse. É um currículo cronológico, funcional cronológico, geral, ou é um currículo direcionado? O que vocês acham? Podem abrir o microfone e falar, ou então eu vou ter que vir aqui e olhar se vocês falaram no chat. Qual tipo de currículo vocês acham que é esse que está aí? Vou voltar na tela aqui. Se vocês puderem abrir o microfone e falar, porque eu não preciso voltar lá na tela da aula. Repete de novo. Eu quero saber qual é o tipo de currículo. Vocês têm o cronológico, o funcional cronológico, o geral ou o direcionado? Cronológico. Quem falou cronológico? Geis. Quem mais quer participar? Vamos lá. Vamos analisar o currículo como um todo. Ela colocou as informações dela no começo e colocou o objetivo dela. Ó,
secretária bilíngue inglês. Aí ela colocou as qualificações: recepção, arquivo, digitação, tradução, conversação, trâmites de importação. As experiências dela: encarregada de secretaria, secretária. Os cursos: automação de escritório, língua inglesa, língua alemã, informática. Extracurriculares: atualização para educadores, secretária executiva. Acho que é só. Esse currículo, eu não sei se vocês conseguem perceber, nem é tudo que é cronológico, embora se tenha aqui as datas, né? Mas eu não sei se vocês percebem que ele é direcionado. Porque ela deixou claro o cargo que ela quer e tudo que ela listou, tudo, sem nenhuma exceção, está vinculado à função de secretaria ou à função de línguas. Tá vendo que não tem nenhum curso aqui perdido? Não tem nenhuma informação perdida? Tá tudo casado com a vaga que ela pretende. Ou seja, é um currículo direcionado. Agora, esse currículo aqui, ó, a Paola Couto Renó. Ela tem o objetivo de ser design. A formação acadêmica dela, tá vendo a formação acadêmica? É de secretariado. Os idiomas, ela colocou todos, não tem um foco. Ela colocou que ela tem conhecimentos de informática ali embaixo. Ela colocou aqui em cursos extra que ela tem uma formação para design de interiores. E a experiência profissional dela é em auxiliar administrativo em um restaurante e design de imóveis na empresa Renoart. Esse currículo ele é o quê? Cronológico? Não, não tem data em lugar nenhum. Então não está cronológico. Ele é funcional? O que vocês acham? Está evidenciando as habilidades dela? Na verdade, não, né? O que se tem aqui, na verdade, é um currículo geral. Por quê? Porque ela coloca a experiência dela em idiomas, que na verdade talvez não fossem importantes, e ela coloca uma experiência que não tem nada a ver com o que ela está pretendendo, né? Ela quer uma vaga de designer e coloca aqui a experiência que ela teve como auxiliar administrativo, por exemplo. Desculpa. Próximo. Esse aqui. Esse currículo tem um monte de defeito, né? Para mim. Esse fundo, essa flor, essa letra. Para mim, tudo isso é desnecessário. A não ser que seja algo comum, né? Para a profissão dela. Então, a Samira, ela colocou aqui, ó. Objetivo, secretariado. A formação dela é em automação e secretariado. Ela está cursando. Extracurriculares, ela colocou um curso de informática que ela tem. E o histórico profissional. Itaú, cinema, auxiliar administrativo no cinema e recepcionista. Esse currículo, ele é cronológico? Não. Não tem uma cronologia aqui. Ele é funcional? Não, porque não está pautado numa função ou numa habilidade. Ele é, mais uma vez, geral. Ele é quase direcionado, né? Se ela tirar essa experiência dela aqui do Itaú, que para mim não tem nada a ver, talvez ficasse mais direcionado. Mas esse aqui, ele está muito perto do direcionado, mas para mim ele se encaixa como um geral. Aí tem esse aqui, que para mim também tem um monte de defeito, que é essas imagens para lá e para cá. Coloca o endereço completo, não precisa, mas em termos, né? Ela quer um estágio em secretariado, ela está fazendo graduação em secretariado, ela tem curso técnico em contabilidade e telecomunicações, o curso complementar dela é em vendas e atendimento, ela tem informática, ela tem idioma, e ela tem um histórico aqui embaixo, ó, call center, operador de telemarketing. Nesse caso dessa aqui, todo o currículo dela volta para a profissão dela. As habilidades dela voltam para a profissão dela. Então ele pode ser um funcional e pode ter que ser que seja direcionado. Mas ele está bem funcional, está bem pautado naquilo que ela fez ao longo da carreira dela. Não é cronológico porque não tem a ordem de que isso aconteceu, como que essas coisas foram acontecendo. Mais um, eu acho que é o último. Não, tem mais dois. Esse aqui também é para a área de secretariado, mas olha as experiências profissionais: química, cultura, comércio. Tudo ela trabalhou como auxiliar de secretariado, tá vendo? Secretariado, administrativo, auxiliar de escritório.
Ou seja, por mais que essa primeira experiência, a segunda, seja numa área muito louca, é na área de secretariado. As informações de qualificação, informática, inglês, a acadêmica, ela está fazendo os cursos de secretariado, os cursos extracurriculares, todos eles são pautados na área administrativa, ou seja, esse currículo pode ser direcionado ou como pode ser também funcional, tá? E esse último aqui também dá, tem mais. Esse é o da Melissa, né? Melissa. A letra tá tão ruim que eu não sei se é um Melissa, um Cedelisa, não sei. Mas ela quer, ela tem um objetivo de área administrativa, ou seja, ela não tem uma função específica. Ela já quer algo amplo, ó, área administrativa. Tem a formação dela, toda o que ela fez de extracurriculares aqui, a informática, o inglês, o histórico de atuação dela e a qualificação profissional. Notem que essa aqui em específico, ela gasta um tempo do currículo pautado nas experiências dela. Isso demonstra claramente um currículo funcional. Quando você vê que a pessoa ela gasta muito tempo com histórico e qualificação, é um currículo mais funcional. Não é direcionado porque é uma área, não é uma vaga. Geralmente, só para vocês entenderem como que vocês vão classificar. Se você está direcionando a uma vaga, olha, para essa vaga, a gente chama de direcionado. Agora, se é para uma área, já não tem como ser direcionado, entendeu? E por último, esse aqui da Renata Daré. Ela colocou a formação acadêmica dela, a informática, a línguas, a experiência profissional e o objetivo. Esse aqui é um currículo que tem todas as informações para a mesma área. Então, ele pode sim ser direcionado, mas ela não deixa claramente qual é o objetivo dela, entendeu? Então, por isso que a gente tira ele do direcionado, porque não tem uma vaga. Então, a gente vai deixar ele como funcional. Ok? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida, curiosidade que vocês queiram tirar a respeito de currículo? Professor, Oi. sobre o cronológico. Tem Uhum. um currículo que passou, que eu acho que tem um nome por Michele. Hum. Pelo que eu entendi, eu acho que deve estar errado, mas o cronológico não é quando se inicia, por exemplo, ela tem um curso, aí ela coloca lá quando iniciou o curso e quando terminou. É isso que é o cronológico? Quando ela põe as datas, duração do curso? Isso. O cronológico, assim, você pode ter as datas em um currículo funcional. Aí ele é funcional cronológico. Agora, quando que é cronológico ou só cronológico? Quando todo o currículo vem datado. Então, por exemplo, você vai contar a sua experiência profissional, você vai datando isso, entendeu? Por exemplo, olha, eu iniciei minha carreira no ensino médio em 2012. Aí depois o que aconteceu? Não é que você vai dizer assim, todas as suas experiências em ordem, toda a sua formação em ordem. É o currículo inteiro em ordem. Então, por exemplo, olha, é como se você dissesse, 1990 eu nasci, né? Você não vai colocar isso. Em 1996 eu entrei na escola. Aí você vai lá, em 2002 eu terminei o ensino médio, 2003 eu comecei a trabalhar, 2004, sabe? Aí você vai dando essas informações, por exemplo, comecei a trabalhar onde? Aí é a sua história em ordem cronológica, entendeu? Ah, sim, Aí entendi. muitas Obrigada. pessoas, elas desmembram. Por isso que muita gente não faz cronológico na íntegra, né? Ele pega a experiência, coloca em ordem cronológica, pega a formação, coloca em ordem cronológica. Aí a gente fala que é funcional cronológico, porque o cronológico mesmo é diretão, não tem intervalo, sabe? Ele vai direto. Ah, entendi. Entendeu? Obrigada. Por nada. Mais alguma pergunta, pessoal, que vocês queiram fazer? Tudo ok. Pessoal, se não tem perguntas, vamos à atividade de hoje, né? A atividade de hoje ela é muito prática, né? Vocês, aqui nesse caso, nessa aula em específico, vocês quatro, mas tem os alunos que estão lá, né, que vão assistir. Vocês estão fazendo um curso para auxiliar administrativo, certo? Então, o desafio de vocês hoje é que vocês elaborem um currículo de vocês para uma vaga
de auxiliar administrativo em uma empresa qualquer. Não tem uma área específica, é uma vaga de auxiliar administrativo em uma empresa qualquer. Eu quero que vocês montem um currículo. Eu não vou mandar modelo. Por quê? Porque a ideia é vocês me mandarem o currículo que vocês estão acostumados a usar. É lógico, pega o currículo que você tem aí, presta atenção na aula de hoje, vê o que você quer mudar, muda e me manda. E aí eu vou fazer uma análise para vocês do que vocês me mandaram. Por exemplo, olha, eu acho que isso aqui não é bom, isso aqui não é bom. E vou dizer para vocês também, olha, por que você não coloca isso, aquilo outro? Não é uma atividade que tem peso avaliativo, entendeu? Não precisa mentir para mim, não. Para mim, vocês não precisam mentir. Nem para a empresa depois. Vocês colocam realmente o que vocês têm. O que, que você acha que seria bom sobre você falar nesse currículo que é para uma vaga de auxiliar? Então, é esse o objetivo. Montar um currículo para uma vaga de auxiliar administrativo e mandar para mim no meu privado. E aí eu vou dar o retorno, olha, aqui você poderia melhorar essa letra, essa fonte, esse tamanho, essa coisa, certo? Então eu não quero que vocês peguem o currículo que vocês têm aí agora e me mande. Primeiro você vai dar uma olhada e ver o que você pode melhorar depois que você assistiu a aula de hoje. Tá bom? Então eu não tenho como eu garantir que vocês vão fazer isso, né? Mas exercitem isso. Pega, analisa, altera e manda. E aí eu dou o retorno para vocês. Certo? Dúvidas? Não. Beleza, então, pessoal. Então, a partir de agora, vocês podem ir lá para o grupo, eu já vou postar a atividade. E quem quiser assistir a aula, que chegou um pouco atrasado, daqui a pouco eu coloco o vídeo no YouTube para vocês assistirem, tá bom? Obrigado, boa noite e até amanhã